olha só, pelo jeito esse poço aí do gabinete do amor do atual presidente da República não tem fundo não, tá? Depois que abriram a porteira, é só ladeira abaixo, uma revelação atrás da outra, e eu tenho uma novidade aqui para vocês que é de cair o queixo. Conexões entre a Mindate, o TSE e, pasmem, Sérgio Moro e Miriam Leitão. É isso mesmo que vocês estão ouvindo, vocês não perdem por esperar, esse é nosso tema principal de hoje. Tem outras informações também a respeito desse escândalo, tá? Mas antes, rapidamente, um subtema. Vejo a notícia no canto da tela agora, é na base da ameaça mesmo, tá? O Congresso está tacitamente fechado. Não formalmente, mas na prática, como a gente alertava desde 2022, né? Se o ladrão subir a rampa e o Congresso criar empecilhos, eles vão governar na base do decreto com o carimbo do judiciário. E é isso que está acontecendo. Nesse caso aqui, foi uma decisão do Congresso Nacional, o Lula derrubou, né, vetou, e o Congresso Nacional foi lá, em segundo turno, e derrubou o veto do Lula. É uma decisão soberana do Congresso Nacional, já foi publicada. Em uma democracia, o assunto estaria encerrado. Mas o Fernando Haddad, de antemão, já tinha avisado ao Arthur Lira e ao Rodrigo Pacheco que, caso eles interferissem na medida provisória do Poder Executivo, que aí sim, invadiu a competência do Congresso Nacional, ele faria o bypass, daria o drible da vaca e mandaria para o STF para que a decisão do Congresso Nacional fosse descartada, jogada no lixo. Então, não é nem assim, vamos fazer, e aí a gente espera para ver o que vai acontecer no Congresso Nacional. Não, olha só, a gente vai fazer, senhor Arthur Lira, a gente vai fazer, senhor Rodrigo Pacheco, e se vocês ousarem cumprir com a sua competência constitucional, a gente não quer nem saber. Vamos atropelar, vamos passar retroescavadeira em cima de vocês e que se dane. Eu só estou esperando o momento do Lira e do Pacheco virem a público e simplesmente admitirem o que fizeram ou o que não fizeram. Porque o Congresso não serve mais de nada. Quando o governo pode comprar o Congresso Nacional através das emendas, ele vai lá e compra. Agora, se tem muita dificuldade ali, então tá bom, é assim. Então, dane-se. Dane-se. Com direito à ameaça, porque isso é uma ameaça. Então tá aí, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco venham a público, sejam homens pelo menos uma vez na vida e digam, nós admitimos, nós diminuímos o Congresso Nacional. Nós somos hoje um poder, uma casa dispensável. É uma ditadura nos moldes da ditadura venezuelana. Foi assim que tudo começou com Hugo Chávez. Governando ao largo do Congresso Nacional, ao largo do Legislativo, diretamente com o Judiciário, com o apoio das Forças Armadas. Parabéns aos envolvidos. E tem gente que não quer enxergar ainda. Tá? Agora vamos lá. Vamos começar aqui a falar do escândalo da Mindate, né, do choqueio, dos sites de fofoca, das agências, né, de marketing, dos grandes influenciadores. Eu tive um alívio, tá, pessoal? Porque eu vi um monte de gente na mídia, cantor, cantora, eu não conhecia nenhuma música dessas pessoas. Como elas podem ser celebridades, gente? Eu nunca vi uma música dessas pessoas. Agora tá tudo explicado, né? É um trabalho em conjunto, né, dessas agências aí de marketing, sites de fofoca, que empurram goela abaixo, literalmente, da sociedade, os seus apadrinhados. Né? Eu nunca escutei uma música da Luísa Sonza, por exemplo. Né? Nem do aquele ex-namorado dela, né? o Vitão. Enfim, vamos lá. Eu quero que vocês vejam aí, pessoal, primeiro essa matéria do dia 15 de janeiro de 2023. Tá? O SECOM quer criar o Gabinete do Amor. Né? Eu não lembrava dessa matéria. Eu venho chamando aqui de Gabinete do Amor, na base do sarcasmo, há muito tempo, há meses, né? Mas quem deu o nome foi o próprio governo. Vejam só o cinismo. Vejam só o cinismo. Eu vou colocar em tela inteira aí para vocês um trecho que merece muita atenção. Como o tempo acaba revelando a verdade, né? Invariavelmente. Pode demorar, pode ser rápido. Nesse caso aqui, um aninho. SECOM de Lula quer criar Gabinete do Amor. Porque é aquilo, né, pessoal? O que vem da direita vem de extremistas, então não merece crédito. Agora, o que vem da esquerda é em defesa da democracia, então é puro amor.
no Palácio do Planalto, tá? Matéria do dia 15 de janeiro de 2023, do Eduardo Girotto e do Guilherme Amado. O ministro Paulo Pimenta, que é uma observação minha, não está na matéria, né, ficou muito conhecido durante o governo Bolsonaro por propagar fake news, pegar, por exemplo, fotos de manifestações antigas e dizer que eram manifestações na época atuais em favor do Lula, né? Foram vários casos. Chefe da Secretaria de Comunicação Social, a SECOM, estuda a criação de um gabinete do amor no Palácio do Planalto. Se a ideia vingar, o governo deve contratar influenciadores que ajudaram a impulsionar a candidatura de Lula nas redes sociais. Agora, vejam este parágrafo. Durante o governo Bolsonaro, o terceiro andar do Planalto sediou a estrutura que ficou conhecida como Gabinete do Ódio, responsável pela produção de fake news e pelo assassinato de reputações dos detratores do governo. Nada como o tempo, né, pessoal, como eu falei aqui, para mostrar a verdade. Agora, são dois pontos importantes aí, tá? O primeiro é o seguinte, é o Paulo Pimenta dizendo, nós vamos colocar influenciadores que ajudaram a eleger o Lula dentro do Palácio do Planalto. É o gabinete do amor. No nosso tempo era o gabinete do ódio. Mas, como tem um amor na palavra, então não causa estranheza, né? Porque não era disso que nós éramos acusados? De termos pessoas dentro do Palácio do Planalto, né, propagando fake news, né, mentindo, denegrindo, destruindo reputações. Por que a esquerda pode ter esses influenciadores dentro do Palácio do Planalto e ninguém questiona? Porque é do amor? Hoje está comprovado que isso é uma grande mentira. Acuse-os de fazer o que você faz. Uma máquina de moer reputações. É o esquema do MyDate. E de outras instituições aí que, com certeza, pelo andar da carruagem, serão revelados. Se vai acontecer alguma coisa depois, se nós testemunharemos consequências legais e tal, isso é uma outra história. Agora, que a verdade está sendo revelada pouco a pouco, está. Mas a gente vive no Brasil. E a parte mais importante para mim é o tom imperativo do texto. Existia um gabinete do ódio no terceiro andar do Palácio do Planalto. Antigamente, a imprensa, quando fazia esse tipo de acusação, tinha que provar. Mas vem cá, você tem um documento, você tem um áudio, você tem um vídeo, você tem uma foto, você tem um depoimento que não seja de alguma fonte anônima. O que você tem para sustentar essa afirmação? E eles nunca apresentaram nada. Eles poderiam, pelo menos, mudar o tempo verbal, né? Existiria um gabinete do ódio que ficaria no terceiro andar. Aí sim, né? Dá para você, pelo menos, eles cientes de que estão mentindo, mas não é aquela coisa afirmativa, né? Imperativa. Nesse caso, eles afirmam categoricamente que isso existia, só que nunca existiu. O que existe é a máfia comandada pela esquerda, o verdadeiro gabinete do ódio, que eles tratam com a maior naturalidade. Inclusive, essas pessoas sendo instaladas dentro do Palácio do Planalto, coisa que nós nunca fizemos. Agora vamos aí, pessoal, chegar no dia 8 de fevereiro, tá? Um pouco menos de um mês depois. O Lula, a pedido da Janja, se encontrando com influenciadores de esquerda, que também, né, de acordo com as palavras da matéria, o ajudaram a se eleger. Em tela inteira, novamente, o trecho mais importante do texto. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a primeira-dama Rosângela da Silva Janja se reuniram com um grupo de influenciadores digitais nessa quarta-feira, 8 de fevereiro, no Palácio do Planalto. O grupo Influenciadores pela Democracia se reuniria apenas com a primeira-dama para discutir ações de combate à desinformação, mas Lula foi chamado para o encontro. E aí vocês percebem, pessoal, o domínio pleno da narrativa, que é criada ali em parceria entre o Palácio do Planalto, entre a SECOM e os órgãos de imprensa. É sempre isso, eu falo isso em praticamente todos os meus vídeos. Sempre tem democracia no meio, em defesa da... Vocês veem aí? Influenciadores em defesa da democracia, né? Combate à desinformação. É o gabinete do amor.
Os propósitos são sempre nobres, né? Contra o extremismo da direita conservadora que propaga desinformação e tal. E isso é praticamente um passe livre. É um passe livre. Por quê? Porque eles estão defendendo a democracia e nós somos extremistas. Nada que parta de nós pode ser bom, gente, porque nós somos radicais. E eles não. Estão lá, bonzinhos, apenas defendendo a democracia. E aí, vale tudo. Inclusive se encontrar, como diz o texto, o título da matéria, encontrar com o chefe. Com o chefe. É literalmente eles colocando em prática tudo aquilo que eles nos acusaram de fazer. Mas com amor. Em defesa da democracia. Aí não causa estranheza. Aí veio agora, nessa denúncia, esse escândalo da Mind8 para destruir o castelinho de areia deles. Pelo menos a verdade está sendo mostrada. Como eu disse aqui, eu não sei ainda, ninguém sabe ainda se isso vai repercutir na justiça. Agora, que as pessoas estão caindo na real, estão. Isso aí é inegável. Tá? E um detalhe que pouca gente está percebendo. Muitas pessoas apoiaram o Jair Bolsonaro durante a primeira campanha, né, em 2018, e depois se voltaram contra ele. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Felipe Moura Brasil. Ele que foi responsável por aquela matéria medonha, blogueiros de crachá, que não tem uma prova sequer. Foi um dos inícios, né? Porque foi um plano muito bem articulado, né? Mas foi um dos gatilhos para essa história de gabinete do ódio. No dia da vitória do Jair Bolsonaro, ele foi à comemoração. Ele participou da comemoração, mas não só ele, mas também vários outros influenciadores, jornalistas, comunicadores, esperavam algo em troca. Eles queriam participação no governo. E ao não receberem isso, pelo menos essa é a impressão, né, vamos dizer assim, que todo mundo tem, se voltaram contra o governo como vingança. Vingança pura. Agora, no caso do Lula, ele não comete esse erro. Ele traz para dentro do Planalto os influenciadores que o ajudaram a vencer as eleições. Mas aí, no caso, são duas diferenças. Não apenas ele trouxe essas pessoas para dentro do Planalto, como também na época do Bolsonaro, ele nunca prometeu nada. Ele não devia nada a ninguém. Bom entendedor, minha palavra basta, né? Agora vamos lá, pessoal. Vamos chegar aqui à parte principal desse vídeo que eu tenho certeza que todos vocês estão esperando. A gente começa com um site chamado BuzzFeed, tá? Que é tipo um choquei dos Estados Unidos, muito mais bem feito, né? É como se fosse um tabloide americano. Influencia demais os jovens de lá. E aqui no Brasil nós temos o BuzzFeed Brasil, que não é tão popular aqui, mas que a partir de 2022 passou a ser controlado pelos sócios da Mind8. Tá? E o BuzzFeed cuidou da campanha do TSE para que jovens entre 16 e 18 anos tirassem o título de eleitor. Tá? São inúmeras matérias, inúmeras postagens. Se vocês entrarem no Google e colocarem BuzzFeed, TSE, bora votar, vocês vão perceber. Foi uma enorme campanha que o TSE fez para atrair esses jovens e foi o BuzzFeed, que, repito, é controlado pela Mind8, que comandou essa campanha. Tá? Agora que a gente vai começar aqui a chegar no Sérgio Moro e na Maria Leitão, mas isso aí tem conexão com isso, tá? Tudo começa aí. Porque é o seguinte, pessoal, o TSE tem uma secretária de comunicação e multimídia. Obviamente, se existe uma campanha nesse sentido, como essa, para atrair jovens para votar, quem faz a interlocução dentro do TSE, pelo menos a parte administrativa, é essa secretaria, Secretaria de Comunicação e Multimídia. A ordem com certeza vem de cima, existem reuniões, trocas de informação, mas quem faz o meio de campo ali é essa secretaria. Tá? E eu queria trazer para vocês primeiro essa matéria no canto da tela. Nós estamos falando da Gisele Siqueira. Essa matéria diz que ela era ex-esposa
do Vladimir Neto. Quem é Vladimir Neto? Ele escreveu um livro sobre a Lava Jato. Ele era, não sei se ainda é, né, humorista. E ele é filho da Miriam Leitão. E o que a Gisele tem a ver com isso? Ela é a secretária de comunicação e multimídia do TSE. A pessoa responsável pela interlocução com o BuzzFeed. Que pertence a quem? A Mind8. E que comandou essa campanha para atrair jovens entre 16 e 18 anos para votar. Tá? Vou trazer todas essas informações agora para vocês em tela inteira. Primeiro, essa matéria do Diário do Centro do Mundo. A redação não estava muito feliz, não, tá? Uma portaria do TSE, publicada no dia 11, a gente está falando da época em que o Barroso era presidente do TSE, estabelece a contratação de Gisele Siqueira como assessora de comunicação do presidente da casa. Tá? Ela entrou no TSE com essa função. Ela era assessora de comunicação do Barroso, então presidente do TSE. Gisele foi casada com o jornalista Vladimir Neto. Calma, tá? Calma que a gente vai chegar lá. Filho de Miriam Leitão e autor do best-seller Lava Jato, o juiz Sérgio Moro e os bastidores da operação que abalou o Brasil, que serviu de base para O Mecanismo, uma série da Netflix. Em julho de 2019, ela pediu demissão da assessoria do Ministério da Justiça, então comandado por Sérgio Moro, ou seja, antes de ir para o TSE, a Gisele era assessora de comunicação do Sérgio Moro no Ministério da Justiça. Antes disso, Gisele deu expediente no Conselho Nacional de Justiça, nas gestões de Dias Toffoli e Ricardo Lewandowski, e no TSE, quando Gilmar Mendes o presidia. Agora, pessoal, esse aí é o artigo da Wikipedia sobre o Vladimir Neto, o filho da Miriam Leitão. Vamos ler aí. Vladimir é filho dos jornalistas Marcelo Neto e Miriam Leitão. Irmão do também jornalista Matheus Leitão, outro defensor ferrenho do governo. Atualmente, mora em Brasília com a esposa e também jornalista Gisele Siqueira. Ou seja, aparentemente eles se separaram e depois voltaram. E aí está um texto do Tribunal Regional Eleitoral de Roraima comprovando que realmente ela ocupa esse cargo, né? Segundo a secretária de Comunicação e Multimídia do TSE, Gisele Siqueira, os vídeos e os spots para a rádio abordam a importância desse serviço, blá e blá e blá. Eu só coloquei esse print aí para vocês verem que realmente ela ocupa essa posição, secretária de Comunicação e Multimídia do TSE. Gente, é tanta informação junta, né, que fica até complicado. Vejam só, essa moça era assessora do Sérgio Moro, depois ela foi assessora do Barroso, hoje é secretária de Comunicação e Multimídia do TSE, ela é casada aparentemente, como eu disse aqui, separou, depois voltou, pelo menos é o que está lá na Wikipedia, né, se eu estiver errado que alguém me corrija, se a Wikipedia estiver errada, não eu no caso, né. Ela é casada com o filho da Miriam Leitão, uma das maiores defensoras do governo do PT. E, como vocês viram, também ela tem conexões, ligações ali com Gilmar Mendes, com Lewandowski, com Dias Toffoli. Essa mulher praticamente deve ser a melhor assessora de comunicação do Brasil, em política, porque eu nunca vi um negócio desse. Trabalhou com praticamente todo mundo. E aí, pessoal, fica aquela pergunta, né? Quem tá fora? Quem não é da direita e tá fora desse negócio? Porque, de um jeito ou de outro, você vai vasculhando, você vai encontrando ligações entre todo mundo. É impressionante. É impressionante a capilaridade disso aí. Como eu disse aqui, o Mind8 hoje comanda o BuzzFeed, que foi responsável por uma campanha importantíssima, diga-se de passagem, porque a imensa maioria dos jovencitos votaram no Lula. Uma campanha promovida pelo TSE. Então você já tem ali uma ligação entre a Mind8 e o TSE. Ed, você encontrou esse contrato? Não, gente. E eu vou dizer um negócio aqui para vocês, e é uma crítica administrativa, tá, ao Tribunal Superior Eleitoral. O seu portal da transparência não é transparente. Vejam só. No portal da transparência do Executivo, se você souber pesquisar, você encontra tudo. Tudo. Basta ter paciência e saber usar as ferramentas. No TSE, não existe isso.
Não existe. Tá? É uma crítica administrativa, não é, sobre a função precípua do tribunal, né? Então, pessoal, tá aí, né? Tá aí. Várias outras conexões, né? E só para encerrar aqui, para vocês entenderem o tamanho do alcance dessa indústria, vejam aí essa postagem da Choquei, no dia daquela reunião lá do Gabinete do Amor, né? Do Paulo Pimenta, dos influenciadores serem alocados dentro do Palácio do Planalto. Mais de 930 mil visualizações em uma postagem. Gente, quase 1 milhão de visualizações em uma postagem do Twitter. Vejam, percebam o poder que essas pessoas têm em mãos. Se você somar tudo o que aconteceu do ano passado para cá, denúncias que foram feitas, e eu não tô... Olha, eu tô até excluindo as caixinhas mágicas. Eu tô excluindo as caixinhas mágicas. Tô falando de outras coisas. Se vocês somarem tudo isso, se isso, por si só, já não for o suficiente para mostrar que a campanha eleitoral, que as eleições não foram justas, eu não sei o que dizer. Sinceramente, eu não sei o que dizer. Agora, quem tem o que explicar aí, né, é a Miriam Leitão, o Sérgio Moro e todas as outras pessoas que foram citadas aí nesse vídeo, se é que eles se importam, né, explicar alguma coisa. Um forte abraço, a gente se vê por aí.